Falemos de Adolescência, série da Netflix que tá bombando com todo merecimento, porque é uma série extremamente bem feita, impactante e que deixa a gente assim um pouco anestesiado por um tempo. Ah, a série é provavelmente o bebê rena desse ano, né? Uma série que chega sem alarde e que muito provável que vai ganhar todos os prêmios com merecimento. Não sou nenhum entendedor de cinema e de parte técnica, mas dá para saber que tecnicamente é um primor, né, essa opção por as tomadas longas, né? Então cada capítulo é feito numa tomada única. Apesar disso exigir uma certa não, uma grandíssima orquestra, né, de todos os atores estarem bem sincronizados e toda a equipe tem que trabalhar em conjunto para que a coisa dê certo e ninguém pode errar, porque senão tem que voltar tudo. Então exige muito treino, mas ao mesmo tempo abre muita margem para que você tenha uma naturalidade de atuação. E é isso é essencial para a série. Eu estou dizendo que isso é essencial para a série. A gente vê lá o capítulo com a psicóloga, o terceiro capítulo, quer dizer, a naturalidade, porque a cena é longa e permite que o ator de fato incorpore o personagem e não esteja assim pontualmente atuando. Então ele tem que estar atuando o tempo todo. Então a coisa fica muito boa a partir disso. Primeiro ponto, a série é sobre um assassinato. Não há dúvida. Jamie matou a Kate. Né? Desde o primeiro capítulo isso fica muito claro. Apesar de que a gente fica, de certa forma, torcendo por uma reviravolta, ou a gente fica até se negando a acreditar que isso de fato aconteceu. Eu me peguei com esse sentimento, assim, pô, será que de fato ele matou mesmo? Será que no último capítulo não vai ter uma reviravolta? Por que isso acontece? Primeiro porque a gente tem um certo vício hollywoodiano de produções que têm reviravoltas espetaculares. Assim. Então acho que talvez isso nos condicione a esperar uma reviravolta espetacular, em casos principalmente de assassinato. Mas talvez porque um crime dessa natureza, assim, né, e aparentemente sem motivos, depois isso vai ser investigado, envolvendo adolescentes, a gente fica meio, sabe assim, será que é isso mesmo? Pô, tá muito novo. Mas fato é que a gente fica com esse sentimento. Mas o assassinato não é o ponto de discussão, né, da série. Não é, eles não querem saber sobre o assassinato em si. A motivação da série, que torna ela então interessante, é explicar o porquê que esse assassinato aconteceu e o pós-assassinato. Né? Como lidar a partir de um evento dessa magnitude. Como lidar com isso em família. Como cada um lida com isso. Tem muita gente falando sobre misoginia. E esse é um ponto muito importante mesmo, né? Sobre machismo, misoginia, sociedade heterossexual, homoafetiva. Enfim, acho que são assuntos de fato muito importantes. O primeiro ponto que eu acho importante falar é sobre a adolescência mesmo. Né? A série tem esse nome e acho que a principal intenção é refletir sobre como nossos adolescentes, como os adolescentes do mundo vivem hoje em dia, como eles têm comportamentos, dialetos, linguagens próprias, como o mundo deles é muito diferente do mundo de qualquer adolescente que viveu antes deles. E talvez por isso a gente esteja tão desconectado da adolescência atual. Porque é de fato muito diferente. O século XX mudou muito a tônica do comportamento dos mais jovens. Até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso à rede social, até pouco tempo atrás a gente não tinha celular. Né? E hoje em dia isso é impensável. Todo mundo tem rede social, todo mundo tem celular. Raro é o que não tem. Então, essa mudança drástica faz a gente se sentir muito distanciado da adolescência. Eu, por exemplo, não atendo abaixo de 16 anos. Não porque eu não goste. Eu amo conversar com adolescente, amo de verdade. Mas eu entendo que tem que haver uma preparação muito particular e específica para que a gente consiga adentrar o mundo dos adolescentes. Algo que eu não tenho tempo e também não, talvez não tenha tanta disposição para fazer. Né? Eu ainda não tenho filhos, então acho que vai muito nesse caminho. Porque você tem que tentar conectar com coisas do mundo deles que talvez não faça parte de forma alguma do seu mundo. Né? A adolescência é uma fase de fato complicada, a gente sempre soube que hormonalmente, comportalmente é complicada, de fato é. Muitas mudanças, muita adaptação, uma fase de limbo, você não é criança mais, você não é adulto, o que, que você é, né? Muitos acham como uma fase extremamente difícil, aborrecentes, etc, etc, etc. Isso é histórico, isso é desde muito tempo. Mas adolescentes atuais, parece que isso está apurado, né? Acho que talvez mais porque, repito, a gente não os entende do que por, de fato, mudanças intrínsecas da fase adolescente mesmo. Eu digo a vocês que a adolescência é uma fase extremamente ambivalente, e a gente percebe isso muito na série, percebe muito isso no Jamie, né? Porque, olha só, ao mesmo tempo em que algumas coisas ganham dimensão gigantesca, como por exemplo o fato de você não ser aprovado, o fato de você não ser querido ou não se sentir querido, o fato de você estar sofrendo bullying, isso é tão intensificado, isso é tão grande, tão importante, que pode levar uma pessoa a cometer um assassinato, por exemplo. Ao mesmo tempo, na adolescência a gente não tem um completo entendimento das coisas, das consequências dos nossos atos, e nem dos atos em si.
Você pode pensar, poxa, mas claro que adolescente, quando eu era adolescente, eu sabia o que era morrer, o que era matar. Tá, mas a gente sabe superficialmente, mas a gente tem um completo entendimento disso, a gente tem um completo entendimento do que a gente faz e das consequências do que a gente faz. Essa é uma discussão que envolve inclusive a maioridade penal. A maioridade penal, grande parte dos países é 18 anos, em alguns 16. Não sei se existe um país, sendo bem honesto, que a maioridade é menor que 16. Por que a gente fala isso? Por que existe essa discussão de um ponto de corte a partir do qual a pessoa passa a ser plenamente responsável por aquilo que faz? Por quê? Porque, de fato, na adolescência não existe um pleno reconhecimento que as coisas funcionam como funcionam. Na adolescência, é como se a gente estivesse num lugar em que nosso cérebro, de fato, não está totalmente desenvolvido, mas nosso entendimento de mundo está distorcido. E isso faz diferença. Porque se eu falo que o meu mundo, da forma como eu enxergo, está distorcido, será que eu posso ser responsável por tudo que eu faço? Né? Então, o menino tem 13 anos. Nenhum país tem a maioridade com 13 anos. Com 13 anos, o Jamie entende de fato o que ele estava fazendo. Ele entende as consequências dos atos. Ele tem uma capacidade de conter o impulso de responder a uma menina que estava praticando bullying contra ele, a um impulso de vingança. Tem. Não sei. A psicóloga tentou investigar isso, né? Uma das missões da psicóloga era tentar ver se ele tinha entendimento. Né? Ele fala: qual é o seu entendimento sobre o meu entendimento? Porque é isso. Ela precisa entender como ele entende o mundo. Isso é fundamental. Inclusive para ela saber e sugerir se ele é imputável totalmente ou se tem algum atenuante. Entende? Então, algumas pessoas estão dizendo, ele é psicopata. Calma, gente, assim, porque com 13 anos a gente não pode, é irresponsabilidade nossa dizer se alguém é psicopata. A gente pode ter indícios disso, né? Perversidade, maltrato aos animais, baixo nível de empatia. Mas isso quer dizer que essa pessoa está perdida? Sim, com 13 anos está assim, então vamos jogar as traças, deixa preso, porque a chance de cometer crime é muito grande. Não é assim. E de fato ele precisa de um acompanhamento, né, claro, mas dizer se é psicopata ou não, não sei. Perceba o tanto que é ambivalente. Esse ator é fantástico que fez o garoto. Fantástico, fantástico mesmo. Eu nunca tinha visto um adolescente atuar tão bem. Porque, olha só, principalmente naquele capítulo da psicóloga, ele oscila entre uma criança indefesa que só quer ser amado, ele está implorando para ser amado, para ser querido, para ser admirado, e ao mesmo tempo ele reage de uma forma agressiva, ele reage de uma forma totalmente destemperada. E quando ele reage de uma forma destemperada, ele se arrepende. Ele se arrepende. Imediatamente ele se arrepende, fala, nossa, por que eu fiz isso, meu Deus? Então a gente vê uma dificuldade extrema de regulação emocional, que nele é muito intensa, mas que em um adolescente, de forma geral, está presente essa desregulação. Né? E aí o ambiente familiar, social, ajuda a pessoa a desenvolver a capacidade de regular-se, autorregular-se emocionalmente. A gente vê um menino extremamente desregulado. Um menino que queria muito ser aprovado pelo pai. O pai nunca foi violento com ele, de fato, nunca bateu nele, nunca foi agressivo, né? Às vezes era agressivo com ele mesmo, o pai, mas até tratava a mãe bem, tratava a irmã bem. Então, não é um exemplo direto que levou ele a fazer o que ele faz. Mas ele queria muito ser aprovado pelo pai, ele queria muito ser amado pelo pai. O pai percebia que ele não era atlético, o pai percebia que ele não era um homem padrão, sabe? Esse instinto macho não estava presente nele, o pai sentia vergonha, o pai não conseguia lidar com isso. E aí não olhava para ele quando ele errava no futebol, quando ele via que ele era péssimo nos esportes, quando as pessoas estavam chacotando dele lá no futebol, os outros pais, o pai não defendia, o pai não admirava, o pai não mostrava apoio, o pai simplesmente virava pro lado. Como ele fez quando viu que o menino tinha assassinado a Kate. Ele virou pro lado, ele não conseguiu lidar. E o desespero maior do menino foi, naquele momento, perguntar, pai, me responde, pai, né, me dá atenção, faz alguma coisa. O pai não dava, o pai não conseguia lidar com isso. E talvez essa seja uma das bases, de fato, para explicar o contexto emocional do Jamie, né, para explicar o que estava acontecendo ali. O fato é que a adolescência é uma fase complicada e é claro que o isolamento social que as redes sociais trazem é muito maléfico. Né? O mundo restrito. Então a gente vê adolescentes que estão no mesmo ambiente que os pais, na mesma casa, mas estão no quarto e vivendo um mundo à parte. E um mundo à parte que de fato a gente às vezes até tem acesso, mas a gente não consegue entender. Né? A gente não consegue entender. Uma parte importante é sobre essa questão social envolvendo adolescentes. Né? Primeiro aquele capítulo da escola, sensação ruim de ver aquela escola bagunçada, professor entra e sai a hora que quiser. Uma coisa que me chamou muita atenção, o tanto que os adolescentes não respeitam nenhuma autoridade, né? Nem o policial, nem o professor, nem a diretora da escola. É como se o professor, a diretora da escola, o policial tivesse que implorar, pelo amor de Deus, me ouve, me responde, pelo amor de Deus, fica quieto.
Pelo amor de Deus, não fica agressivo, sabe? E isso é um reflexo dos tempos. É um reflexo dos tempos. A gente ouve relatos de que isso está comum, né? E antigamente não era tão comum, né? Então existe uma certa dificuldade em lidar com autoridade, uma dificuldade de lidar com hierarquia da parte adolescente hoje em dia. Isso é fruto do meio também, né? A gente tem que pensar também sobre a questão da misoginia. É óbvio que isso tem que ser falado. Eu não sei se os termos foram introduzidos para vocês agora, por exemplo, incel, que é celibatário involuntário, red pill, blue pill, que são termos que já estão na internet há muito tempo. Uh, e particularmente são termos que eu conheço há um tempo e que de fato eu entendia, mas por conta da série eu fui me aprofundar um pouco, sabe, no que de fato eles querem dizer. E eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o que seria a questão do Red Pill lá? Uh, por que a gente fala que tem homem tóxico que é Red Pill? Porque, segundo a teoria Red Pill, que vem inspirada no filme Matrix, que eu não sei se vocês assistiram, mas enfim, diz que 80% das mulheres se interessam por 20% dos homens. Então, esses 20% dos homens são dominantes e 80% das mulheres querem esses homens que são 20% apenas. Ou seja, há uma disparidade, uma desigualdade muito grande. 80% dos homens basicamente não vão ser desejados pelas mulheres e, como eles são maioria, eles precisam fazer alguma coisa para subverter essa estatística. Como que eles vão subverter essa estatística? Aí é o manual Red Pill que eles vão ensinar. Eles vão ensinar os homens a maltratarem as mulheres, a implodirem a autoestima de mulheres que têm uma certa autoestima, porque quando elas não têm autoestima, você consegue ter mais chance com elas. Eles vão ensinar você a exercer sua dominância, exercer o papel do homem macho, sabe? Autoritário, violento quando preciso, porque é isso que as mulheres querem, é isso que atrai elas nos 20%. Então, quem segue essas teorias Red Pills automaticamente vai estar incorporando, isso que eu falei é só a superfície, vai estar incorporando uma série de ideias misóginas machistas, tá? E aí a gente cria aquelas redes, que vocês sabem muito bem, de homens que só convivem com homens, homens que amam os amigos, homens que aturam as mulheres, usam as mulheres para reprodução e para lidar com o lar. E essa onda, inclusive, está voltando, respaldada por conservadorismo, inclusive religioso. O que significa isso? Isso é muito claro, é uma sociedade heterossexual homoafetiva. Então, esses homens odeiam as mulheres, eles não gostam das mulheres. As mulheres, na verdade, são um problema do mundo. Eles amam mesmo os parças, os homens, os amigos. Entende? As mulheres são acessórios. E mulher significa uma forma de representação de poder masculino. Então, quanto mais mulheres um homem tem, quanto mais mulheres ele engana, melhor para ele, mais homem ele é. E aí a gente volta, né? Imagina o Jamie lá sendo chamado de celibatário involuntário. Quando você é chamado de celibatário involuntário, o que a menina quer dizer? Ela quer dizer que ele é um inútil enquanto homem. Nenhuma mulher tem atração por ele, ele nunca vai conseguir fazer sexo a não ser que seja pagando por isso. Porque, naturalmente, ele não vai ser escolhido por nenhuma mulher. Num mundo machista e misógino, não existe ofensa maior do que chamar alguém de incel. Existem duas grandes ofensas para um mundo machista. Duas grandes. Ser chamado de gay e ser chamado de incel. Hoje em dia é menos agressivo ser chamado de gay, porque a gente sabe que a homossexualidade está conseguindo, de fato, né, o seu espaço na sociedade, o seu respeito, de uma forma muito difícil, muito lutada, mas tem conseguido mais. Mas numa sociedade machista, um cara ser chamado de gay ou de incel são as piores ofensas possíveis. Possíveis, não existe pior. Você pode xingar a mãe do cara, mas se você falar isso dele, você está ofendendo algo muito interno. Porque você está ofendendo, na verdade, a essência dele. Que ele nasceu. A única coisa que ele nasceu e que é para fazer é ser homem, entende? Então, a gente entende por que aquilo mexeu tanto com o Jamie. A ponto de fazê-lo querer se vingar, pegar uma faca do amigo e, naquele momento ali de destempero, assassinar a Kate. Né? Mas, e aí? A gente, então, culpa somente o meio por isso? Porque o meio é importante, claro que é. Sem esse meio machista, misógino, ele talvez não estaria fazendo o que ele fez, não teria feito o que ele fez. Mas se a gente culpa somente o meio, a sociedade, os pais, etc, etc, a gente isenta o indivíduo de responsabilidade. Isso também não é interessante. O indivíduo tem responsabilidade, porque grande parte dos meninos, por exemplo, sofrem a mesma coisa que o James sofre e não matam colegas. Entende? Então, o parâmetro de análise precisa ser tanto social quanto individual, tanto coletivo quanto individual. As responsabilidades são juntas. Não é somente responsabilidade dele. É responsabilidade dele. Então não vamos lidar com o que o mundo está apresentando. Não. Mas também não podemos falar, ele é cadinho, não vamos responsabilizá-lo, não. O meio é responsável por tudo. E a gente tem que mudar a sociedade, não o indivíduo. Também não é assim, isso não vai levar a lugar bom. Né? E aí essa é uma discussão que também é uma discussão ampla, né? Essa questão do individual para o coletivo. Outro ponto que a série abarca
é a questão da transmissibilidade, né? O pai fala muito assim, será que como que ele saiu de mim, né? Como que eu saí do meu pai, que batia em mim, tinha prazer em ser violento, e como que o Jamie, assassino, saiu de mim, que tentei quebrar o ciclo e não ser violento com ele. E aí ele até pergunta, mas como que a irmã dele, eu esqueci o nome, mas como que a irmã, que é uma menina madura, né, parece ser coerente, também saiu dele? Tem uma música do John Mayer que chama In the Blood. Recomendo que vocês ouçam. A letra basicamente fica questionando do quanto dos nossos pais nós só temos em nós e quanto nós estamos fadados a repetir. Então, ele pergunta na música, uma família que tem relacionamentos desastrosos, né, que não consegue manter o amor, será que ele está fadado a repetir esse ciclo? Será que isso está no sangue? Por isso o nome da música In the Blood. E essa é uma discussão que vem muito nessa série. Assim. Será que a genética é fundamental para que a gente tenha uma linhagem violenta de assassinos? Tem sua parte. Será que o meio é responsável? Aí o pai fala, eu podia ter feito mais, eu podia ter prestado mais atenção, a mãe também, sabe? Eu podia ter, mas eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai. De fato, poderia ter sido feito mais, poderia ter sido feito mais vínculo, mais acesso, porque apesar do menino estar em casa o tempo todo e não ter violência contra ele, perceba que os pais não estão vinculados a ele, os pais não conseguiram acessar o mundo dele. E esse é o grande porém, esse é o grande ponto da criação de filhos. Não é a quantidade de tempo que você passa com eles, não é a quantidade de tempo que eles ficam em casa. Também não são os méritos escolares deles, né? Não são os méritos sociais deles, ser popular, etc. Na verdade, o que importa e o que vai fazer a educação realmente funcionar é o vínculo, o acesso que os pais têm aos filhos. Esse é um ponto importante, é o que eu vejo muito. Os pais que têm um bom acesso, um vínculo real, sabe? Uma ligação de fato emocional, afetiva, cognitiva, um grau de intimidade com os filhos, esses filhos costumam ter mais êxito, muito mais êxito na vida adulta. Essa é uma dificuldade muito grande. E se eu for dar alguma dica para vocês que têm filhos e filhos adolescentes, tentem acessar mais seus filhos. Se preciso for, tenha ajuda de profissionais psicólogos, mas estejam dispostos a se despir um pouco do orgulho e se despir um pouco até do, do autoritarismo unilateral e tentar entrar no mundo do seu filho. Não é passar a mão na cabeça. Claro que não, essa educação de passar a mão na cabeça todo mundo sabe que não adianta. Mas é tentar acessar de fato esse garoto, essa garota. E não é ser amigo. O papel é ser pai mesmo, mas tentar entender mais, tentar ser mais companheiro, sabe? Eu acho que esse é um ponto que vale a pena mudar. E para mudar, você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a desconstruir algumas coisas que são historicamente construídas, entende? De fato, a educação que a gente recebeu não vai funcionar com os nossos filhos, porque, como eu disse, a geração, o mundo mudou muito. Então, a gente tem que se desconstruir de alguns conceitos, sabe? Humildemente se desconstruir para que a gente consiga acessar essa nova geração. Tá? Ah, mas, enfim, acho que o que eu ia discutir inicialmente era isso. Tem algumas outras coisas que eu acho importantes, mas basicamente esse foi um fluxo de ideias que eu tive enquanto eu estava assistindo, e depois que eu assisti algumas cenas de novo, fiz um roteiro que ficou gigante, e esse vídeo ficou grande também, mas espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha elucidado alguma coisa, e me coloco à disposição para discutir, porque a partir de obras como essas a gente consegue discutir coisas muito mais intensamente.